Cole Brennan puxou seu cavalo para uma parada na crista norte. Sol do fim da tarde cortando ouro pela pradaria vazia. Algo moveu-se perto da curva do riacho a um quarto de milha de distância. Ele semicerrou os olhos contra a luz, mãos subindo para sombrear seus olhos. Uma mulher, jovem, talvez na casa dos 20 anos, trabalhando em algo perto da água. Ele empurrou o cavalo para frente 3 passos, então parou. A mulher martelava tábuas, seus movimentos ferozes apesar de sua estrutura esguia. Mesmo desta distância, Cole podia ver a inadequação do que ela estava construindo. Um abrigo, se pudesse ser chamado assim, juntado de madeira reaproveitada. As tábuas estavam empenadas, rachadas, mal se segurando. Cole mexeu-se em sua cela, couro rangendo. Ele tinha cavalgado esta cerca todos os dias por 3 anos desde que Emma morreu. A terra sabia sua rotina. O gado sabia seu silêncio. Agora esta mulher apareceu, construindo esperança de restos. Ela posicionou outra tábua, ergueu o martelo. O estalo ecoou pela pradaria enquanto a madeira rachava sob o golpe. Ela tropeçou para trás, quase caiu, recuperou-se. Suas mãos foram ao seu rosto por apenas um momento antes que ela pegasse outra tábua. A mandíbula de Cole apertou. Ele reconheceu aquele tipo de determinação. Era o tipo que fazia pessoas serem mortas na fronteira quando o inverno chegava cedo. Ele catalogou detalhes com um olho de rancheiro. Ela tinha colocado o abrigo perto da água. Pedras inteligentes arranjadas para uma fogueira. Grama prática da pradaria coletada para a cama. Recurso. Mas as paredes, aquelas paredes patéticas de madeira quebrada, não aguentariam o primeiro vento real. A temperatura estava caindo. Ele podia sentir no ar, cheirar na brisa. O horizonte noroeste segurava nuvens, cinzentas e pesadas. 2 dias, talvez 3 antes da tempestade chegar. Um homem cuidava de seus próprios negócios aqui fora. Essa era a regra, especialmente quando o negócio envolvia uma mulher sozinha e convenções sociais que poderiam arruinar a reputação de um homem. Mais rápido do que a seca poderia matar o gado. Mas algumas regras se quebraram contra o peso da consciência. Vento soprou repentinamente, testando sua estrutura. As tábuas tremeram, seguras por nada mais que pregos tortos e esperança desesperada. Cole observou a mulher firmar uma parede com seu ombro enquanto martelava outra. Seu vestido estava puído, inadequado para o inverno que se aproximava. Suas botas gastas nos calcanhares. Ela ia morrer aqui fora. O pensamento veio claro e certo como o primeiro estalo de gelo em um lago congelado. Não hoje, não amanhã. Mas quando aquela tempestade chegasse e ela não tivesse para onde ir, as tábuas quebradas falhariam. O frio a levaria. A voz de Emma subiu em sua memória, suave e insistente. Cole Brennan, você tem um bom coração sob todo esse couro. Não deixe o mundo fazer você esquecer isso. 3 anos desde que ele tinha ouvido aquela voz. 3 anos de passar por movimentos, administrando um rancho que funcionava, mas não prosperava. Os peões faziam seu trabalho. O gado pastava e reproduzia e vendia. A vida continuava na forma que sempre tivera, mas o centro estava oco. Ele observou a mulher trabalhar até o anoitecer tornar a pradaria azul. Ela finalmente parou, exausta, e se encolheu perto de uma pequena fogueira. As fendas do abrigo eram visíveis mesmo da crista, espaços onde o vento derramaria como água por uma peneira. Cole virou seu cavalo para casa. A imagem o seguiu pela terra escurecendo. Uma mulher construindo uma vida com tábuas quebradas, da mesma forma que ele vinha fazendo por 3 anos. Apenas ela não tinha 3 anos. Ela tinha dias. Cole voltou ao amanhecer, compelido por algo mais forte que a curiosidade. A mulher já estava trabalhando, seu movimento rígido de dormir no chão frio. Ele ficou na crista, observando. Ela tinha feito café em sua fogueira, o cheiro carregando no ar da manhã. Suas mãos tremiam enquanto ela levantava a caneca de estanho. Quando ela a colocou e pegou o martelo novamente,
Ele viu as ataduras tiras rasgadas de sua anágua, enroladas em palmas em carne viva. O sol subiu lentamente, aquecendo nada. Ela trabalhou constantemente, tentando escorar a parede mais fraca. Cada tábua, ela adicionava parecia tornar a estrutura menos estável em vez de mais. A geometria estava errada, os materiais inadequados. Ela estava construindo o fracasso um prego de cada vez. Mas ela não parou. Cole sentiu algo mudar em seu peito, como uma porta há muito fechada começando a se abrir. Esta mulher não estava pedindo ajuda, não estava implorando ou chorando ou se fazendo de indefesa. Ela estava simplesmente fazendo o que precisava ser feito com o que ela tinha. Emma tinha sido assim. Primeiro ano de seu casamento, seca atingiu forte, água quase acabada, gado morrendo. Emma nunca reclamou, nunca sugeriu ir embora. Ela apenas racionava o que eles tinham e confiava que eles encontrariam um caminho. Eles tinham juntos. Vento aumentou repentinamente, mais forte que ontem. A mulher olhou para cima, medo piscando em seu rosto. Ela se apoiou contra o poste de canto do abrigo quando a rajada atingiu. A parede mais fraca desabou. Tábuas caíram ruidosamente, pregos se soltando de madeira muito podre para segurá-los. A mulher cambaleou, perdeu o equilíbrio e sentou-se pesadamente na terra. Ela ficou lá, imóvel, olhando para suas mãos. A respiração de Cole prendeu. Ele esperou por lágrimas pelo colapso que parecia inevitável. Não veio. Ela apenas olhou para suas palmas, sangrando através das ataduras improvisadas, com o quietude e espanto de alguém que tinha dado tudo e descobriu que não era o suficiente. Seu rosto não tinha autopiedade, apenas exaustão e uma espécie de surpresa entorpecida. Isso foi o que rompeu a hesitação de Cole, não o choro, mas o silêncio. Não a rendição, mas o simples, terrível reconhecimento de que a coragem sozinha não podia tornar tábuas quebradas inteiras. Ele catalogou o que ela tinha feito certo. Fogueira posicionada para evitar o vento. Abrigo avistado perto da água, mas acima da linha de inundação. Cama de grama mantida seca sob lona recuperada. Ela não era tola. Ela estava desesperada e com poucos recursos, o que era diferente inteiramente. Nuvens de tempestade estavam se formando no noroeste, mais escuras que ontem. A temperatura tinha caído mais 1 grau desde o amanhecer. Sua respiração mostrava-se branca no ar da manhã. Ela tinha esta noite, talvez mais uma. Então a tempestade viria. E tábuas quebradas não a salvariam. Cole empurrou seu cavalo para frente, então parou. Cavalgar até lá agora não resolvia nada. O Sanderly não tinha madeira, nem ferramentas, nem plano. Apenas boas intenções, que a fronteira enterrava em covas rasas junto com boas pessoas. Ele virou-se para casa, mas a decisão já estava tomada. Algumas coisas um homem não podia assistir à distância e viver consigo mesmo depois. Algumas coisas exigiam ação, independentemente de convenção ou consequência. A mulher estava recolhendo as tábuas caídas, tentando novamente. Sua determinação ia matá-la a menos que alguém interviesse com algo mais forte que a determinação. A menos que alguém trouxesse boa madeira para substituir as tábuas quebradas. Cole tocou seus calcanhares nos flancos do cavalo e cavalgou rápido para o rancho. O sol subiu mais alto, mas o frio se aprofundou. O inverno estava chegando cedo este ano. Ele esperava a Deus que não estivesse tarde demais. O celeiro cheirava a feno e couro e o pó acumulado das estações. Cole estava na meia-luz olhando para a pilha de tábuas de pinho que ele tinha comprado 4 anos atrás, quando Emma estava viva e tais coisas importavam. Eles tinham planejado reconstruir a varanda, torná-la mais larga para as noites de verão. Ela queria cadeiras de balanço lá, um lugar para assistir o pôr do sol juntos. Então a febre veio e planos mudaram para memórias. Ele passou a mão pela tábua de cima. Lisa, reta, sólida, boa madeira, esperando todo esse tempo por propósito. Essa é boa madeira que você está carregando. Cole virou. Dutch estava na porta do celeiro.
60 anos e ainda firme como os postes que sustentavam o rancho. Seu capataz, seu amigo, o homem que manteve a operação funcionando quando a dor deixou Cole inútil. Boa madeira merece bom propósito, Cole disse. Dutch assentiu lentamente, um sorriso vincando seu rosto envelhecido. Já era hora de você lembrar disso. Cole carregou o cavalo de carga metodicamente. Tábuas, pregos, um martelo adequado, sua boa serra. Ele adicionou uma cantil de água, tiras de pano limpo para ataduras, uma lata de unguento que Emma tinha feito para queimaduras de corda. Cada item escolhido com cuidado, cada um compromisso. Os outros peões observavam da casa dos peões. O jovem Billy inclinou o chapéu. O velho Garcia sorriu e voltou para seu café. Eles entenderam o que estava acontecendo, mesmo que Cole não conseguisse nomear ele mesmo. Ele estava escolhendo se importar com algo além da rotina, para construir algo em vez de apenas manter o que restava. As estrelas estavam surgindo quando ele terminou de carregar. A temperatura caiu ainda mais, sua respiração fantasma branca na escuridão que se reunia. As nuvens do noroeste tinham se arrastado para mais perto, pesadas com o peso da neve que se aproximava. Você precisa de companhia? Dutch perguntou. Não, Cole disse, mas agradeço a oferta. Ela tem um nome. Não sei ainda, Dutch riu. Mas você sabe que ela precisa de ajuda. Isso é o suficiente. Eu acho. Cole montou na sela. A corda guia do cavalo de carga segura em sua mão. A madeira moveu-se ligeiramente, assentando-se no lugar. Peso sólido, bom equilíbrio. O tipo de carga que tinha propósito. Chefe, Dutch disse parando-o, Emma teria feito o mesmo. Você sabe disso, certo? A garganta de Cole apertou. Ele assentiu uma vez, incapaz de falar. Então faça de uma forma que a deixaria orgulhosa. Cole cavalgou sob as estrelas, a Via Láctea derramando-se pela abóbada negra do céu. A lua estava 3 dias depois da cheia, brilhante o suficiente para ver o rastro. Ele deixou o cavalo definir o ritmo, constante e seguro. O rancho ficou para trás. A pradaria abriu-se diante dele, vasta e silenciosa, exceto pelo ritmo dos cascos e o rangido do couro. A madeira viajava sólida no cavalo de carga, propósito dado forma e peso. Ele pensou em Emma, na forma como ela o tinha desafiado a ser melhor do que confortável. Confortos para velhos esperando para morrer. Ela tinha dito uma vez, estamos aqui para viver. Cole para construir algo que importa. O que importava agora era uma mulher tentando sobreviver com tábuas quebradas. O que importava era cruzar a distância entre observar e ajudar. O que importava era usar boa madeira por boa razão. O amanhecer estava chegando quando ele se aproximou da curva do riacho. A estrela da manhã ainda brilhava acima do horizonte leste. A geada cobria a grama, tornando a pradaria prateada. O abrigo da mulher estava visível agora, patético na luz crescente. Ele podia vê-la encolhida perto da fogueira, embrulhada em um cobertor fino. Ela não o tinha ouvido ainda, o murmúrio do riacho cobrindo o som de sua aproximação. Cole respirou fundo, firmando-se. O que ele estava prestes a fazer mudaria a vida de ambos. A cidade falaria. O banqueiro franziria a testa. A convenção social seria pisoteada. Mas aquela mulher viveria o inverno. A escolha era simples. Quando vista dessa forma, ele desceu da crista, enquanto o sol se libertava do horizonte. Boa madeira e boas intenções ambos, indo em direção a uma mulher que lhe tinha mostrado como a verdadeira coragem parecia. Sarah Hartwell acordou com o barulho de cascos, medo subindo pela exaustão. Ela se levantou apressadamente, agarrando o cobertor, os olhos procurando rotas de fuga. Um homem estava a cavalo a 20 jardas de distância, silhuetado contra o sol nascente, grande, envelhecido, com um cavalo de carga atrás dele. Ele não fez nenhum movimento em direção a ela, apenas esperou. Senhora, ele disse finalmente, voz carregando calma pelo frio da manhã. Não quis assustá-la.
O coração de Sarah martelou. Ela permaneceu em silêncio avaliando. O homem usava roupas de trabalho, não elegantes. Suas mãos descansavam facilmente no chifre da sela, não pegando nada. O cavalo de carga carregava madeira. Ela podia ver as tábuas claramente agora. Meu nome é Cole Brennan, ele continuou. Rancho é 3 milhas a oeste. Tenho observado você tentar construir com essas tábuas quebradas. Ele fez uma pausa. Não se pode construir muito com tábuas quebradas. Importa-se se eu ajudar? Sarah encontrou sua voz. Por quê? Porque a tempestade está chegando, Cole disse simplesmente. E você não vai sobreviver a ela com o que tem. Ele desmontou lentamente, mantendo distância, e começou a descarregar a madeira. Boas tábuas, retas e sólidas. A garganta de Sarah apertou. Ela queria recusar por princípio, mas princípio não a mantinha lá aquecida quando o vento cortava as fendas da madeira podre. Não tenho dinheiro para pagar você, ela disse. Não pedi dinheiro. Cole colocou tábuas perto de sua parede desabada. Então olhou para ela diretamente. Você tem 2 escolhas. Senhora, deixe-me ajudar a consertar este abrigo corretamente ou morrer congelada em 3 dias. Seu orgulho é problema seu, mas eu odiaria cavalgar até aqui e encontrá-la morta porque você foi teimosa demais para aceitar boa madeira. As mãos de Sarah latejavam sob as ataduras. Suas costas doíam de dormir no chão frio. Seu estômago estava vazio, exceto por café fraco. Orgulho era um luxo que ela não podia pagar. Tudo bem, ela disse baixinho. Obrigada. Cole assentiu uma vez, então começou a trabalhar. Ele derrubou o que restava de sua estrutura sem comentários. Separou as tábuas utilizáveis das inúteis. Seus movimentos eram eficientes, propositados. Ele sabia o que estava fazendo. Sarah observou por um momento. Então se juntou a ele. Diga-me o que fazer. Ele olhou para ela, surpresa piscando em seu rosto envelhecido. Você sabe como manejar um martelo. Aprendi rápido. Cole quase sorriu. Tudo bem, então. Começaremos com a fundação. Eles trabalharam durante a manhã. Cole ensinando a carpintaria adequada e Sarah absorvendo cada palavra. Ele mostrou a ela como verificar se um poste estava aprumado, como escorar os cantos para que eles aguentassem o vento. Ela seguiu suas instruções precisamente, suas mãos movendo-se com mais confiança do que tinham em dias. O silêncio entre eles parecia confortável em vez de estranho. Ocasionalmente Cole dizia, me dê aquela escorra. Ou, segure isso firme enquanto eu prego. Sarah respondeu rapidamente, antecipando o que ele precisava. Ao meio-dia, as paredes estavam quadradas e verdadeiras. Sarah tocou um poste de canto, sentindo sua colocação sólida. Realmente vai segurar. Boa madeira, boa colocação, Cole disse. Isso vai durar mais do que nós dois. Eles compartilharam o almoço na varanda parcialmente concluída, pão e carne seca que Cole havia trazido. Sarah comeu lentamente, tentando não mostrar sua fome. Cole fingiu não notar o que ela apreciou. Você tem um nome? Ele perguntou a Sarah Hartwell. Para onde você está indo? Senhorita Hartwell. A pergunta abriu a história que ela tentou não pensar. Eu estava indo para Copper Creek. Um homem lá disse que se casaria comigo, me daria um lar. Enviou cartas por 6 meses. Ela olhou para suas mãos enfaixadas. Quando cheguei, ele havia se casado com outra pessoa 3 semanas antes. Dinheiro acabou 2 cidades atrás. Andei até aqui antes que eu não pudesse mais andar. Cole ficou em silêncio por um momento. Isso é má sorte. Isso é a vida, Sarah disse. Voz mais dura do que ela pretendia. Eu deveria ter sabido melhor do que confiar em promessas. Alguns homens cumprem sua palavra, Cole disse. Outros não. Você não pode saber qual até que as circunstâncias os testem. E qual você é? O tipo que aparece com madeira, Cole disse simplesmente. Sarah sentiu algo aliviar em seu peito apenas ligeiramente. Este homem poderia tê-la ignorado. Poderia ter feito uma dúzia de coisas cruéis. Em vez disso, ele trouxe boa madeira e instrução paciente. A tempestade está chegando amanhã.
Cole disse, levantando-se. Vamos apertar o telhado. Eles trabalharam durante a tarde, o ritmo entre eles se fortalecendo. As mãos de Sarah doíam, mas ela não reclamou. As costas de Cole o incomodavam. Ela podia perceber pela forma como ele se endireitava cuidadosamente depois de se curvar, mas ele não mencionou. Feito ao anoitecer. O abrigo estava completo. 4 paredes sólidas, um telhado adequado, uma porta que fechava firmemente. Sarah ficou dentro, sobrecarregada pelo simples fato de proteção. É lindo, ela sussurrou. Cole recolheu suas ferramentas. Vai mantê-la seca e aquecida. Isso é tudo que importa. Ele moveu-se em direção ao seu cavalo, e Sarah sentiu pânico subir. Sr. Brennan, apenas Cole. Cole. Ela lutou por palavras. Obrigada não parece o suficiente. É bastante, ele disse, mas parecia preocupado. Ele olhou para o horizonte noroeste, onde nuvens de tempestade se aglomeravam. Senhorita Hartwell, vou falar claramente. Este abrigo resolve hoje. Não resolve amanhã ou no próximo mês. O inverno está chegando forte e você não tem suprimentos, nenhuma renda, nenhuma maneira de sobreviver a ele. A mandíbula de Sarah apertou. Ela sabia que era verdade. Meu rancho precisa de ajuda. Cole continuou falando cuidadosamente. Cozinhar, consertar, trabalhar no jardim na primavera. Paga justo. A casa dos peões tem um quarto de hóspedes com um fogão adequado. Ele a olhou nos olhos. Nenhuma obrigação. Apenas trabalho honesto se você quiser. A garganta de Sarah fechou. Trabalho honesto. Salário justo. Um quarto com um fogão. Parecia salvação. Eu aceito, ela disse. O trovão ressoou na distância. Cole a sentiu uma vez, algo como alívio cruzando seu rosto. Descanse um pouco esta noite, ele disse. Virei amanhã de manhã. Trarei você para o rancho. Ele cavalgou enquanto a escuridão caía e Sarah ficou em seu abrigo sólido, sentindo as paredes que a protegeriam durante a noite. Ela tocou a boa madeira, as tábuas retas, a carpintaria cuidadosa. Alguém tinha se importado o suficiente para ajudar. Alguém tinha trazido boa madeira quando ela só tinha tábuas quebradas. Ela deitou-se em sua cama de grama, aquecida pela primeira vez em semanas, e deixou-se esperar que o amanhã pudesse ser melhor do que hoje. Cole voltou ao amanhecer como prometido, cavalgando fácil na cela. Sarah tinha embalado seus poucos pertences, 2 vestidos, um chale gasto, uma caneca de estanho, o cobertor. Tudo o que ela possuía cabia em um saco de lona. A viagem para o rancho levou 1 hora. Sarah cavalgou o cavalo de carga, Cole na frente. Eles viajaram em silêncio, observando as nuvens de tempestade se amontoarem como montanhas escuras no horizonte. O rancho apareceu gradualmente celeiro primeiro, depois casa dos peões, depois a casa principal. Era maior do que Sarah esperava, bem mantida, mas de alguma forma parecia vazia, como um lugar que funcionava sem viver. Cole mostrou a ela o quarto de hóspedes da casa dos peões, pequeno, mas limpo, com uma cama estreita, um fogão, uma janela virada para o leste. Não é chique, ele disse. É perfeito, Sarah respondeu, colocando sua sacola. Os dias seguintes caíram em ritmo. Sarah levantava antes do amanhecer, cozinhava para os peões Cole, Dutch, Garcia, o jovem Billy. Eles eram educados, mas distantes, esperando para ver se ela duraria. Ela aprendeu a cozinha, encontrou onde as coisas eram guardadas, notou quais suprimentos estavam baixos. No terceiro dia, ela começou a organizar. A despensa era um caos. Suprimentos amontoados sem sistema. Ela passou a tarde separando, rotulando, fazendo inventário. Quando Cole entrou para o jantar, ele parou de repente, olhando para o espaço transformado. Espero que esteja tudo bem, Sarah disse rapidamente. Eu apenas pensei. Está bom, Cole a interrompeu. Muito bom.
Emma tentou organizar aquela despensa por anos. Nunca teve tempo. Sarah ouviu o engasgo em sua voz quando ele disse o nome. Emma, sua esposa. Claramente aquela que morreu e deixou este lugar meio vivo. Ela não se intrometeu. Todos tinham perdas. Eles jantaram juntos naquela noite. Cole, Sarah e os peões. Dutch contou histórias sobre os primeiros dias no rancho. Garcia mostrou a Sarah os bons pontos de pesca no riacho. Billy perguntou se ela poderia ensiná-lo a ler melhor. Seu rosto avermelhando de constrangimento. Eu ficaria honrada, Sarah disse. E era verdade. Depois que os peões saíram, Cole e Sarah sentaram-se à mesa da cozinha. Café entre eles. A tempestade tinha chegado. O vento uivava lá fora. Mas a casa estava quente e sólida. Você não precisa trabalhar tão duro, Cole disse finalmente. Você está ganhando seu sustento muito bem com a cozinha. Eu não tenho medo de trabalho, Sarah respondeu. Eu posso ver isso. Cole a estudou do outro lado da mesa. A maneira como você tentou construir com aquelas tábuas quebradas, isso exigiu coragem. As mãos de Sarah se enrolaram em sua xícara de café. Coragem ou desespero? Ambos, talvez. Mas você não desistiu. Isso importa. Você não tinha que me ajudar, Sarah disse. A maioria dos homens não teria. Cole pareceu desconfortável com o elogio. Emma costumava dizer, eu tinha um bom coração sob todo o couro. Eu tinha me esquecido disso. Você me lembrou. Eles sentaram em silêncio, companheiro. Lá fora, o vento castigava a casa, mas dentro estava quente e sólido. Sarah sentiu algo que não sentia há meses. Segurança. Posso perguntar uma coisa? Ela disse baixinho. Cole assentiu. Seu rancho, você disse que está lutando, mas tudo parece bem conservado. O gado é saudável. Os peões são bons trabalhadores. O que está lutando nele? Cole ficou em silêncio por tanto tempo que Sarah pensou que ela tinha ido longe demais. Então ele falou, voz baixa. Depois que Emma morreu, parei de me importar com qualquer coisa, exceto em manter as coisas funcionando. Dutch gerencia os peões. O gado cuida-se sozinho, principalmente. Eu apenas passo pelos movimentos. Ele olhou para ela diretamente. O rancho não está falhando financeiramente. Está falhando porque não há mais coração nele. Está apenas existindo, não vivendo. Sarah entendeu. Ela tinha se sentido assim desde que chegou ao oeste, existindo, sobrevivendo, não vivendo verdadeiramente, apenas tentando passar por cada dia. Você me ajudou porque viu a si mesma nessas tábuas quebradas, ela disse suavemente. Não viu? A expressão de Cole mudou. Surpresa e reconhecimento ambos. Você é mais inteligente do que eu lhe dei crédito. Você é mais gentil do que você se dá crédito. Sarah rebateu. Um homem que mantém boa madeira pronta e sai ao amanhecer para ajudar uma estranha. Isso não é um homem sem propósito. Isso é um homem esperando pela razão certa para lembrar quem ele é. Cole olhou para sua xícara de café. Sarah observou emoções cruzarem seu rosto envelhecido. Dor, reconhecimento, algo como esperança. Talvez, ele disse finalmente, talvez você esteja certa. A tempestade intensificou lá fora, castigando a casa com vento e neve. Mas dentro, duas pessoas que tinham estado construindo vidas com tábuas quebradas, sentaram juntas à luz da lâmpada, descobrindo que boa madeira e conversa honesta podiam criar algo mais forte do que qualquer um tinha conseguido. Sozinha, Sarah olhou para Cole do outro lado da mesa e viu não apenas um rancheiro que a tinha ajudado, mas um bom homem tentando encontrar seu caminho de volta para viver plenamente. E Cole olhou para Sarah e viu não apenas alguém que ele tinha resgatado, mas uma mulher cuja coragem e percepção eram exatamente o que seu rancho vazio precisava para se sentir como um lar novamente. Nenhum disse em voz alta, mas ambos sentiram que a fundação estava sendo lançada, cuidadosa e sólida para algo que poderia crescer para mais do que apenas empregador e empregado. Lá fora, a tempestade rugia. Dentro, o calor se mantinha firme.
Boa madeira, boa fundação, boa companhia. Era o suficiente. A viagem à cidade veio 2 semanas depois. Suprimentos estavam baixos e Cole precisava visitar o banco. Sarah cavalgou ao lado dele na carroça, embrulhada contra o frio de dezembro. Copper Creek era pequena, talvez 200 pessoas. Uma rua principal, edifícios envelhecidos cinzentos pelo vento e pelo tempo. Pessoas os notaram imediatamente, um rancheiro e uma jovem chegando juntos. Cole sentiu os olhares, mas os ignorou. Ele ajudou Sarah a descer da carroça, educado e correto. "Mercearia lá", ele disse apontando. "Pegue o que precisamos. Estarei no banco." Sarah assentiu e foi para o outro lado da rua. Cole observou para ter certeza de que ela chegou em segurança. Então virou-se para o banco. Os sussurros já tinham começado. Dentro da mercearia, Sarah reuniu suprimentos metodicamente. Farinha, açúcar, café, feijão. A proprietária, a senhora Davenport, a observava com olhos penetrantes. "Você é a garota que está no Rancho Brennan." A senhora Davenport disse, não uma pergunta. "Sim, senhora. Eu trabalho lá." "Trabalho." O tom da senhora Davenport fez a palavra soar suspeita. "E onde exatamente você dorme?" "O quarto de hóspedes da casa dos peões." "Conveniente." Sarah sentiu o calor subir em suas bochechas, mas manteve sua voz nivelada. "É um emprego honesto, senhora. Cozinha e administração doméstica." A senhora Davenport fungou. "Tenho certeza que é assim que ele chama." As mãos de Sarah apertaram o saco de farinha. Ela queria se defender, explicar, mas a dignidade exigia silêncio. Ela completou suas compras e saiu rapidamente, o rosto queimando. Lá fora, ela ouviu mulheres conversando perto dos degraus da igreja, suas vozes carregadas claramente no ar frio. Vivendo no rancho dele, vergonhoso, aquela pobre esposa morta mal fria na terra. Você sabe o que ela é. Por que mais ela estaria aqui sozinha? Sarah congelou. As palavras atingiram como golpes físicos. Ela ficou lá, compras nos braços, incapaz de se mover. As mulheres a notaram. A conversa delas parou abruptamente, mas o julgamento em seus rostos permaneceu claro. Elas se viraram, saias sussurrando com indignação justa. Sarah se forçou a andar até a carroça. Suas mãos tremiam enquanto ela carregava os suprimentos. Cole ainda estava no banco. Ela subiu no assento da carroça e esperou, olhando reto para a frente. Cole emergiu 10 minutos depois, com o rosto preocupado. Ele subiu ao lado dela sem falar e guiou a carroça para fora da cidade. 2 milhas se passaram antes que Sarah falasse. "Estou indo embora." As mãos de Cole apertaram as rédeas. "O que aconteceu?" "A conversa, os olhares. Eles pensam..." Sua voz falhou. "Eles pensam que sou algo que não sou. E isso está te machucando." O banqueiro disse algo, não disse? Cole ficou em silêncio, o que foi resposta suficiente. "Não vou te custar seu sustento," Sarah disse firmemente. "Vou encontrar outro lugar." "Onde?" A voz de Cole era dura. "Outra cidade, mais tábuas quebradas, outro homem que faz promessas que não vai cumprir. Isso não é problema seu." "Que inferno não é?" Cole parou a carroça, virou-se para encará-la. "Você acha que me importo com o que a senhora Davenport pensa? Ou aquelas senhoras da igreja que nunca conheceram um dia de verdadeira dificuldade?" "Eu me importo," Sarah disse baixinho. "Eu me importo que ajudar-me esteja te causando problemas." "Então você não entende que tipo de problema importa," Cole disse. O banqueiro fez barulho sobre respeitabilidade e empréstimos. Disse que as pessoas estavam falando, que parecia ruim. Ele a olhou nos olhos. "Você sabe o que eu disse a ele?" Sarah balançou a cabeça. "Eu disse a ele que minhas decisões de emprego eram um assunto meu, que você tinha conquistado seu lugar através de capacidade e caráter, que se as pessoas quisessem fofocar, isso dizia mais sobre elas do que sobre nós." "Cole, não terminei."
Sua voz suavizou ligeiramente. 3 semanas atrás, eu observei você tentar construir um abrigo com tábuas quebradas. Você não desistiu, não chorou, não se rendeu. Você apenas continuou tentando com o que tinha. Isso é mais coragem do que a maioria das pessoas mostra em uma vida inteira. Os olhos de Sarah arderam com lágrimas não derramadas. Você acha que vou deixar pessoas de mente pequena expulsarem a primeira pessoa que fez este rancho se sentir como um lar desde que Emma morreu? Cole balançou a cabeça. Não vai acontecer. Você fica ou você vai com base no que você quer, não no que eles dizem. A carroça permaneceu imóvel na estrada congelada. O vento assobiava através das árvores nuas. Sarah lutou com orgulho e praticidade, gratidão e medo. E se o banco chamar seu empréstimo? Ela sussurrou. Então nós vamos descobrir algo. Juntos? Aquela palavra pairava entre eles. Juntos. Não empregador e empregado. Algo mais. Algo construindo em direção à parceria. A tempestade naquela noite foi violenta, o vento gritando ao redor dos edifícios como algo vivo. Sarah deitou-se em seu quarto da casa dos peões, ouvindo a fúria lá fora. Pela janela, ela podia ver seu antigo local de abrigo, a estrutura que ela tinha construído com a madeira de Cole. Ela permaneceu firme contra o vento, boas tábuas, boa fundação. Mas sua presença no rancho resistiria às tempestades sociais também? Ou ela se tornaria a tábua quebrada que derrubaria tudo? Ela arrumou seus pertences lentamente, cuidadosamente. Ela sairia ao amanhecer antes que alguém acordasse. Era a coisa certa a fazer. A única coisa a fazer. A porta da casa dos peões abriu. Dutch estava lá segurando uma lanterna. Imaginei que você poderia estar arrumando, ele disse. Sarah não negou. Não posso deixá-lo perder o rancho por minha causa. Dutch entrou, colocou a lanterna na mesa. O chefe está lá na casa principal agora, lutando com sua consciência. A questão é, você vai deixá-lo vencer essa luta sozinho? Essa não é a luta dele. É minha. Você está errada sobre isso. Dutch sentou-se pesadamente. 3 anos eu observei aquele homem passar pelos movimentos. O rancho funcionava bem, mas ele estava morto por dentro. Então você apareceu tentando construir algo do nada e algo acordou nele. O velho peão olhou para ela diretamente. Você o lembrou o que significa se importar com algo, construir em vez de apenas manter. Dutch levantou-se. Sua escolha. Mas me parece que uma mulher brava o suficiente para construir um abrigo com tábuas quebradas é brava o suficiente para ficar ao lado de um bom homem quando ele precisa dela. O velho peão saiu levando sua lanterna. Sarah sentou-se na escuridão, ouvindo a tempestade furiosa. Ela pensou sobre coragem, sobre tábuas quebradas e boa madeira, sobre um homem que tinha cavalgado ao amanhecer com ferramentas e bondade quando ele poderia ter simplesmente desviado o olhar. Ela desfez as malas de seus pertences. Cole sentou-se na cadeira de Emma, aquela perto da lareira que ela amava mais. 3 anos desde que ela tinha sentado lá. 3 anos daquela cadeira acumulando pó enquanto ele evitava este canto do quarto. Esta noite, ele sentou nela deliberadamente, testando. Talvez tentando ouvir a voz dela. Emma! Ele disse em voz alta. Não sei o que estou fazendo. O fogo crepitou. O vento uivou lá fora. Nenhuma resposta veio, mas ele continuou falando de qualquer maneira. Há uma mulher aqui, Sarah. Eu a ajudei porque ela me lembrou um pouco de você. Aquela determinação que você tinha. Aquela recusa em desistir mesmo quando tudo parecia impossível. Ele olhou para as chamas. Agora a cidade está falando. O banqueiro está fazendo ameaças. E não consigo descobrir se estou sendo nobre ou apenas teimoso. Ele imaginou a resposta dela. Podia quase ouvi-la. Desde quando você se importa mais com o que a cidade pensa do que com o que é certo? Desde que pode nos custar tudo, ele disse. Desde que meu orgulho teimoso pode perder o rancho.
Mas isso não era verdade. Não realmente. O rancho estava financeiramente seguro, a ameaça era social, de reputação. O banqueiro queria que ele se conformasse, que mandasse Sarah embora, para provar que ele se importava mais com a respeitabilidade do que com seu próprio julgamento. Você odiaria isso, Cole disse ao quarto vazio. Você sempre disse que o conforto era para homens velhos esperando para morrer. Ele pensou no rosto de Sarah na carroça, determinada a ir embora em vez de lhe causar problemas. Pensou nela tentando construir um abrigo com tábuas quebradas, suas mãos ensanguentadas, sua coragem exausta. Ela estava fazendo o que ele vinha fazendo por 3 anos, tentando sobreviver com materiais inadequados, mantendo-se unida por pura vontade. A diferença era que ele podia ajudá-la. Ele tinha boa madeira e um lugar quente e trabalho que precisava ser feito. A questão não era se ajudá-la era certo. A questão era se ele tinha a coragem de continuar ajudando quando as coisas ficassem difíceis. Acho que estou me apaixonando por ela. Cole admitiu baixinho. Não como nós, ainda não. Mas algo está se construindo lá, Emma. Algo que parece que poderia ser bom dado o tempo. Sua garganta a apertou. Está tudo bem em se importar com outra pessoa? O fogo estalou. O relógio tic-taqueou. A ausência de Emma preencheu o quarto como uma presença própria. Mas sob a ausência, Cole sentiu algo mais. Permissão, talvez. Ou apenas o simples reconhecimento de que a vida continuava. Que os corações podiam conter múltiplas verdades. Que amar alguém novo não apagava o que veio antes. Vou lutar por ela, Cole disse, indo para a cidade amanhã, tornando minha posição pública. Se o banqueiro não gostar, ele pode encontrar outro rancheiro para intimidar. Ele se levantou, tocando a cadeira de Emma suavemente. Obrigado por me ensinar como a verdadeira coragem se parece. Estou finalmente lembrando. O amanhecer veio frio e claro. A tempestade havia passado. Cole caminhou até a casa dos peões, bateu suavemente. Sarah abriu a porta. Seus pertences estavam desfeitos. Ele notou com alívio. Ela tinha ficado. Estou cavalgando para a cidade. Cole disse. Vou deixar algumas coisas claras para as pessoas. Achei que você deveria saber. Os olhos de Sarah se arregalaram. Cole, você não precisa. Sim, eu preciso. Ele encontrou o olhar dela firmemente. Você me mostrou como a verdadeira coragem se parece, construindo algo do nada, recusando-se a desistir. Eu preciso disso neste rancho. Nós precisamos disso. Nós, o rancho, os peões, eu. Ele disse claramente. Honestamente, você faz este lugar parecer um lar novamente. Pela primeira vez em 3 anos eu me importei com mais do que apenas passar os dias. Não vou perder isso porque algumas pessoas esqueceram o que a vida na fronteira realmente é. Ajudar uns aos outros a sobreviver. A garganta de Sarah trabalhou. A cidade pode ser cruel. Então eles aprenderão que eu posso ser teimoso. Cole quase sorriu. Você conquistou este trabalho trabalhando mais duro com tábuas quebradas do que a maioria com boa madeira. Essa é a única qualificação que importa para mim. Quem questionar pode levar isso à sua própria consciência. Ele estendeu a mão e depois de um momento Sarah a apertou. Não empregador e empregado. Parceiros. Dutch apareceu do celeiro guiando o cavalo selado de Cole. O velho peão assentiu em aprovação. Já era a hora. Garcia e Billy saíram, ficaram ao lado de Dutch. Apoio silencioso. Solidariedade tranquila. Eles tinham observado Sarah trabalhar por 3 semanas. Visto sua competência e caráter, eles conheciam qualidade quando a viam. Cole montou na cela. Mantenha as coisas funcionando. Voltarei para o jantar. Ele cavalgou em direção à cidade enquanto o sol subia, sua sombra esticando-se longa pelo chão congelado. Atrás dele, Sarah estava com os peões, observando-o ir. Ela tocou a parede da casa dos peões, sólida e forte. Boa madeira, boa fundação. O tipo que aguenta quando as tempestades vêm. Ele é um bom homem, Dutch disse baixinho.
Eu sei, Sarah respondeu. Não o deixe lutar sozinho. Sarah olhou para o velho peão, a compreensão passando entre eles. Não vou. O rancho se acomodou na espera. O trabalho continuou. Gado para alimentar, cercas para verificar, tarefas ordinárias que fundamentavam momentos extraordinários. Mas todos sentiram a mudança. A sensação de que algo importante estava acontecendo na cidade. Que o chefe deles estava finalmente lutando por algo novamente. Que ele tinha se lembrado de como se importar com mais do que apenas a sobrevivência. E que às vezes a coisa mais corajosa que uma pessoa podia fazer era permanecer firme quando todos os outros diziam para ceder. Cole amarrou seu cavalo do lado de fora do banco, respirou fundo e entrou. O banqueiro Herbert Morrison levantou os olhos de sua mesa. Brennan, eu estava esperando você. Então você sabe por que estou aqui. Morrison recostou-se em sua cadeira, dedos entrelaçados. Você sabe quantas pessoas comentaram sobre sua situação? A auxiliar da igreja, o conselho da cidade, até o... Eu não me importo. Cole o interrompeu calmamente. Com os comentários ou a fofoca ou o que a senhora Davenport acha adequado. As sobrancelhas de Morrison se ergueram. Seu empréstimo será revisado em 3 meses. Respeitabilidade importa nos negócios, Brennan. A percepção afeta a confiança. Então eu acho que descobriremos o que importa mais: respeitabilidade ou integridade. Cole encontrou os olhos do banqueiro firmemente. Sarah Hartwell trabalha para meu rancho. Ela é capaz, honesta e trabalhadora. Ela transformou uma cozinha caótica em uma operação organizada em 2 semanas. Ela mantém livros adequados, gerencia suprimentos e pode trabalhar mais do que a maioria dos homens que contratei. Esse não é o ponto. Esse é exatamente o ponto. A voz de Cole permaneceu nivelada, mais firme. Qualquer um que tenha perguntas sobre propriedade pode examinar sua própria consciência. A minha está clara. Ofereci trabalho honesto a alguém que precisava. Foi nisso que este território foi construído. Pessoas ajudando pessoas a sobreviver. O rosto de Morrison avermelhou. A cidade espera certos padrões. A cidade precisa lembrar quais são os verdadeiros padrões. Cole se inclinou para a frente. Julgar uma mulher por aceitar um emprego honroso. Isso não são padrões. Isso é crueldade disfarçada de respeitabilidade. Eu poderia dificultar as coisas para você. Você poderia tentar. Cole se endireitou. Mas você estaria apostando contra um rancho que é administrado corretamente, paga suas dívidas e emprega boas pessoas. Isso me parece um mau senso de negócio. Ele virou e saiu antes que Morrison pudesse responder. A rua estava movimentada com o tráfego do meio-dia. Cole viu rostos virarem. Conversas pararem. Ele continuou andando, indo para a igreja. O reverendo Patterson estava em seu escritório revisando o sermão de domingo. Ele olhou para cima quando Cole bateu. Sr. Brennan, por favor, entre. Cole sentou-se, escolhendo as palavras cuidadosamente. Reverendo, preciso falar sobre julgamento e misericórdia. Patterson largou sua caneta. Eu ouvi as conversas. Então você sabe que está errado. Sarah Hartwell não fez nada impróprio. Ela aceitou um trabalho honesto porque a alternativa era morrer congelada. A voz de Cole era baixa, mas intensa. Onde estava a caridade cristã quando ela estava construindo um abrigo com tábuas quebradas? Onde estavam as senhoras da igreja? O reverendo ficou em silêncio por um longo momento. Você está certo, ele disse finalmente. Nós falhamos com ela. É mais fácil julgar do que ajudar. Não estou pedindo aprovação, Cole disse. Apenas justiça, apenas reconhecimento de que ajudar alguém a sobreviver não é escandaloso. É decente. Patterson assentiu lentamente. Vou abordar isso domingo, gentilmente, mas claramente. É tudo o que peço. Cole saiu da igreja, consciente dos olhos que o seguiam. Ele parou na mercearia. O Sr. Davenport,
não sua esposa, estava atrás do balcão. Brennan, ele disse cuidadosamente. Jim, Cole colocou as mãos no balcão. Seu pai contratou uma mulher necessitada uma vez. Não contratou? Uma mulher que tinha perdido tudo em um incêndio. Ela trabalhou em sua loja por 20 anos. Tornou-se a melhor contadora que você já teve. A expressão de Davenport mudou. Mary Henderson, sim. As pessoas falavam então também, não falavam? Falaram. Davenport parecia desconfortável. Meu pai os ignorou. Disse que julgá-la por aceitar ajuda dizia mais sobre eles do que sobre ela. Ele fez uma pausa. Eu tinha esquecido isso. Talvez valha a pena lembrar, Cole disse baixinho. Ele saiu e ficou na rua, deixando sua presença ser vista. Não agressivo, não defensivo, apenas presente, visível, fazendo sua declaração. Algumas pessoas evitaram seus olhos, outras assentiram ligeiramente expressões pensativas em seus rostos. Alguns, o proprietário da mercearia, o velho Doc Williams, o ferreiro, inclinaram seus chapéus em reconhecimento silencioso. A maré estava mudando. Não todos, mas o suficiente. Cole cavalgou para casa enquanto a luz da tarde se tornava dourada. O rancho apareceu gradualmente, fumaça subindo da chaminé da casa dos peões, luz de lâmpada começando a brilhar nas janelas. Sarah estava perto do curral, esperando por ele. Quando ela o viu se aproximar, alívio cruzou seu rosto. Ele desmontou e eles ficaram de frente um para o outro no crepúsculo frio. Como foi? Ela perguntou. Disse o que precisava ser dito. Cole sorriu ligeiramente. O banqueiro não gosta. O reverendo entende. Algumas pessoas estão começando a lembrar o que importa. E se não o fizerem, então aprenderão que posso ser mais teimoso do que eles podem ser julgadores. Ele olhou para o rancho, os edifícios sólidos contra o céu escurecendo. Este lugar parece certo novamente. Habitado, cuidado. Isso é por sua causa. Os olhos de Sarah brilharam. Não sei o que dizer. Não diga nada. A voz de Cole era gentil. Apenas fique. Continue fazendo este rancho se sentir como um lar. Isso é o suficiente. Eles ficaram juntos enquanto a escuridão caía. Duas pessoas que tinham estado construindo vidas com tábuas quebradas. Agora de pé em fundação sólida. O rancho ao redor deles zumbiu com vida tranquila. Gado se acomodando para a noite. Cavalos no celeiro. Peões terminando as tarefas da noite. Sons de casa, sons de família. Boa madeira, boa fundação. Boas pessoas juntas contra tempestades. Era o suficiente. Era tudo. A primavera chegou lentamente, o inverno afrouxando seu aperto um dia de cada vez. Em abril, a pradaria vestiu verde como uma promessa. Flores silvestres pontilhando a grama em cores espalhadas. Sarah estava no jardim do rancho plantando canteiros para vegetais. Suas mãos, antes em carne viva e sangrando, estavam calejadas agora, mais fortes. Ela usava um vestido novo de algodão prático, nada chique, comprado com seus primeiros salários do mês. O rancho tinha mudado. Ou talvez ela apenas tivesse aprendido a ver o que já estava lá. A cozinha funcionava suavemente. Suprimentos organizados e rastreados. A casa principal parecia mais quente, habitada. Os peões sorriam mais. Trabalhavam com propósito renovado. Cole tinha mudado também. O olhar oco em seus olhos tinha suavizado, substituído por algo que se assemelhava à paz. Ele ainda sentia a falta de Emma. Sarah via isso às vezes em momentos de quietude, mas a dor não o paralisava mais. O empréstimo tinha sido aprovado. As objeções de Morrison tinham desaparecido quando o sermão do reverendo lembrou gentilmente a congregação sobre caridade e julgamento. Nem todos acolheram Sarah, mas o suficiente o fizeram. A esposa do ferreiro trouxe compotas. Doc Williams inclinou o chapéu quando eles se encontraram na cidade. Pequenos gestos, mas importavam. Uma noite, Cole encontrou Sarah em seu antigo local de abrigo. A estrutura ainda estava de pé, envelhecida, mas sólida. Grama crescia ao redor, flores silvestres florescendo em manchas espalhadas.
Pensando naquele dia, Cole perguntou, juntando-se a ela. Todos os dias. Sarah admitiu. Eu tentei tanto fazer aquelas tábuas quebradas funcionarem. Martelei até minhas mãos sangrarem. Ajustei cada ângulo que pude pensar. Ainda não foi o suficiente. Você fez o que pôde com o que tinha. Isso exige coragem. Sarah virou-se para encará-lo. Você me mostrou a diferença que a boa madeira faz, não apenas na construção, mas em tudo. Você me deu uma fundação sólida quando eu só tinha pedaços quebrados. Você me deu algo também. Cole disse baixinho. Lembrou-me que a vida continua, que há propósito além de apenas sobreviver. Ele olhou para o abrigo, então para ela. Por 3 anos eu estava construindo minha vida com tábuas quebradas, passando pelos movimentos, fingindo que era o suficiente. Você me mostrou que não era. Eles ficaram em silêncio confortável, observando o sol afundar em direção ao horizonte. O rancho atrás deles brilhava com a luz da lâmpada, fumaça subindo das chaminés, os sons pacíficos da noite se instalando. Eu estava pensando, Cole disse cuidadosamente, em expandir o jardim no próximo ano, talvez adicionar uma estufa, se você estaria interessada em ficar tanto tempo. O coração de Sarah se ergueu. Eu gostaria disso. E talvez. Cole hesitou, incomum para ele. Talvez pudéssemos conversar sobre tornar o arranjo mais permanente. Não apenas emprego, parceria, participação igual no rancho, decisões tomadas juntas. Sarah olhou para ele, entendendo o peso do que ele estava oferecendo. Não casamento, ainda não. Talvez nunca no sentido tradicional, mas algo mais profundo. Verdadeira parceria construída sobre respeito mútuo e trabalho compartilhado. Algumas coisas você constrói com madeira, ela disse suavemente. Algumas coisas você constrói com confiança. Ambos precisam de boa fundação. Cole terminou. Eles voltaram para o rancho juntos, lado a lado. Dutch estava perto do celeiro, os viu chegando e sorriu. Garcia acenou da casa dos peões. Billy chamou sobre o jantar estar quase pronto. Sons de família, sons de casa. Sarah tocou o braço de Cole suavemente. Obrigada pela madeira, pelo trabalho, por acreditar que eu poderia ser mais do que apenas alguém que precisava de resgate. Obrigado, Cole respondeu, por me mostrar como a verdadeira coragem se parece, por me lembrar que boa madeira é desperdiçada se você tem muito medo de construir algo com ela. Eles chegaram à casa principal quando a escuridão total se instalou. Pelas janelas, a luz da lâmpada brilhava quente e constante. A mesa da cozinha estava posta para o jantar, pratos para todos os peões, todos comendo juntos como uma família deveria. Sarah parou na porta, olhando para trás para a pradaria. Em algum lugar lá fora estava o lugar que ela tinha tentado construir esperança com tábuas quebradas. O lugar onde ela tinha certeza que morreria. Onde a coragem sozinha não tinha sido suficiente. Mas boa madeira tinha sido suficiente. Boa fundação. Boas pessoas dispostas a ajudar. Ela entrou, Cole a seguindo. A casa os acolheu com calor e o cheiro de pão fresco. Os peões se reuniram, conversando e rindo. Dutch serviu o café. Garcia deu as cartas para os jogos pós-jantar. Billy mostrou um livro que ele tinha terminado de ler. Era assim que um lar parecia. Não perfeito, não chique, apenas sólido e quente e construído sobre boa fundação. Cole encontrou os olhos de Sarah do outro lado da mesa. Sorriu ligeiramente. Ela sorriu de volta, a compreensão passando entre eles. Eles ambos tinham estado construindo vidas com tábuas quebradas. Ele, desde que Emma morreu. As dela, promessas falhadas. Agora eles estavam construindo com boa madeira, juntos. O rancho ao redor deles zumbiu com contentamento tranquilo. O gado pastava na grama da primavera. As cercas estavam fortes. A terra prosperava sob cuidado e atenção. Algumas coisas você construiu com madeira, algumas coisas você construiu com confiança. Ambos exigiam boa fundação, trabalho cuidadoso
e a coragem de continuar construindo mesmo quando as tempestades vinham. Eles tinham os três. Eles tinham o suficiente, e em algum lugar na pradaria, um abrigo construído de tábuas quebradas e boa madeira estava como testemunho. Prova de que o que parecia impossível podia se tornar real, quando a pessoa certa aparecia com as ferramentas certas na hora certa. Sara olhou ao redor da mesa para a família que ela tinha encontrado, para o lar que ela tinha ajudado a construir, para o futuro se estendendo diante dela como a pradaria aberta. Ela tinha chegado com nada além de tábuas quebradas e determinação. Ela tinha recebido madeira, propósito, pertencimento, e juntos eles tinham construído algo que